Bom, hoje eu irei falar um pouco sobre o mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial, que se deu de 1914 a 1918. Foram 4 anos de guerra e também irei falar um pouco sobre os antecedentes, né, que esse conflito teve e como que se deu. Aqui nós podemos observar a foto de soldados dentro de uma trincheira. Essas trincheiras eram feitas, né, na Primeira Guerra. Era uma tecnologia usada pelos soldados para melhor observação do inimigo. E o general William, ele fala assim: somente aquele que nunca deu um tiro, nem ouviu os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno. Mas antes de falar da Primeira Guerra em si, nós temos que voltar um pouco e falar sobre a Belle Époque, que foi um período que se deu de 1871 até 1914. Foi um período de relativa paz, onde houve progressos tecnológicos e científicos, e uma elevação do padrão de vida, né, europeu, uma certa euforia, né, porque o mundo estava se desenvolvendo. E houve o crescente nacionalismo e a busca de novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas. E um desses mercados era o mercado bélico, onde os líderes dos países eles faziam um forte investimento. E esse período também ele foi conhecido como Paz Armada. E eles previam a proximidade de um possível conflito. Como eles previam essa proximidade, o aumento das tensões no final do século XIX só aumentava, porque os países eles iam delineando ali como seria, né, os combates. Então eles passaram a organizar os exércitos, a produzir armamentos e fazer acordos entre si para garantir força na disputa. E aí surgiu dois grupos rivais, que foram o de rivalidade anglo-alemã, que seria a competição industrial e comercial, a disputa por mercados, e o outro grupo seria de rivalidade franco-alemã. Em 1871, onde a França cedeu a Alsácia-Lorena, que era uma região muito rica em carvão e ferro, e ela teve que ceder após ela perder a Guerra Franco-Prussiana. E aí gerou um espírito de revanchismo, né? E quando houve a formação desses blocos, teve acordos econômicos, políticos e militares que levaram à formação de alianças entre os países rivais. Aqui pode observar a formação da Tríplice Entente pela Inglaterra, Rússia e França, que se opunha à Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e pela Itália. Como se deu, né, o contexto, quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial? Uma das causas foi o imperialismo e o neocolonialismo, onde nós podíamos ver a Alemanha se opondo à Inglaterra pelo mercado consumidor, a Alemanha se opondo à Inglaterra novamente, mas dessa vez foi junto com a Itália e a Inglaterra em parceria com a França, pelo neocolonialismo, e a Alemanha se opondo à França, né, pela Alsácia-Lorena, e a Áustria-Hungria versus a Rússia pela região eslava. Essa formação desses dois blocos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, nós podemos ver que foi por causa
do mercado consumidor, do neocolonialismo e por espaços. A Primeira Guerra Mundial, ela também ficou conhecida como a Grande Guerra, que foi o primeiro conflito envolvendo as maiores potências da época. E essas disputas imperialistas eram cheias de tensão e rivalidade entre as principais potências, que seriam a Inglaterra, a Alemanha e França. Esses movimentos nacionalistas, eles se classificavam em três: o pan-eslavismo, que era a união dos eslavos da Europa Oriental, o pan-germanismo, onde a anexação à Alemanha de territórios da Europa Ocidental, onde viviam germânicos, e o revanchismo francês, onde a França procurava recuperar a recuperação da Alsácia-Lorena. Aqui nós temos a imagem do Kaiser, da Rússia, é uma propaganda francesa, uma propaganda militar humorística. E o estopim da Primeira Guerra foi o assassinato do Francisco Ferdinando, que ele era arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro. O assassinato dele também aconteceu junto da sua esposa, que foi assassinada no dia 28 de julho de 1914, na cidade de Sarajevo. O autor foi o Gavrilo Princip, que era um estudante sérvio, membro de um grupo armado chamado Mão Negra. E após esse assassinato, a reação da Áustria-Hungria contra a Sérvia, ela foi quase que automática. E só precisava de um pequeno detalhe para iniciar os embates, né, da Primeira Guerra. E houve, com o assassinato do Francisco Ferdinando. Aqui nós temos a foto do Francisco Ferdinando e do Gavrilo Princip. Nós podemos ver um desenho, né, mostrando como que se deu esse assassinato. Aqui o Francisco Ferdinando e a sua esposa, e uma notícia de um jornal falando sobre o dia do atentado. A Primeira Guerra Mundial, ela se deu em fases. A primeira fase durou 1 ano, que foi a movimentação das forças ofensivas da Alemanha sobre a França e contra-ofensiva francesa, que foi tipo um equilíbrio de forças ali. E a segunda fase se deu de 1915 a 1917, que foi a Guerra de Trincheiras, onde procuravam a garantia de posições, e esse período foi de grande desgaste para as tropas, porque para eles se movimentarem, eles precisavam primeiro cavar, né, as trincheiras para poder começar a caminhar por dentro e se movimentar atacando. E a terceira fase, e também última, foi de 1917 a 1918, com a entrada de outros países na guerra, como os Estados Unidos, e a saída da Rússia, com a assinatura de um acordo de paz com a Alemanha. E a Primeira Guerra Mundial, na primeira fase, houve a corrida armamentista, né, onde foi promovida mais ou menos uma paz armada, que houve o fortalecimento de exércitos, mas sem guerra, sem ataque. E durante os primeiros meses da guerra, a característica marcante foi o deslocamento constante das tropas pelas trincheiras. E certo de que venceria a guerra em pouco tempo, né, ninguém achava que a guerra iria durar 4 anos, o exército alemão ele invadiu a Bélgica e depois penetrou no território francês até a proximidade de Paris. Os franceses contra-atacaram e em setembro de 1914 conseguiram deter o avanço alemão. Na imagem abaixo mostra um tanque britânico aprisionado. Aqui nós também podemos ver um navio
de guerra, um navio da Marinha Real Britânica. Aqui, mapa das alianças militares em 1914, como que se dava. E a sucessão de acontecimentos em questão assim de dias, de 28 de julho a 5 de agosto de 1914, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. Em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou tropas em direção à Áustria-Hungria e à Alemanha. A Alemanha declarou guerra à Rússia e à França. E para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Bélgica e, finalizando no dia 5/8, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então, foi em questão assim de dias, foi tudo muito, muito rápido. Após o falecimento do Francisco Ferdinando, eles só precisavam de um motivo. Eles tiveram e começaram a mobilização, né? Aqui nós temos a imagem de tropas austríacas executando prisioneiros sérvios. E o momento inicial de empolgação popular pela guerra foi que os homens se alistavam, iam muito felizes para defender seu país, iam em trens, mas mal eles sabiam que não ia ser tão bom essa viagem para eles. E o Brasil, ele foi o único país sul-americano a entrar no conflito da Primeira Guerra Mundial. A segunda fase, ela se deu em 2 anos, né? Onde ocorreu na frente ocidental, que foi marcada pela Guerra de Trincheiras, onde os exércitos defendiam suas posições, utilizando-se de uma extensa rede de trincheiras que eles próprios cavavam. E na frente oriental, o exército alemão impunha sucessivas derrotas ao mal treinado exército russo. E apesar disso, assim, a Rússia ela não teve fôlego para conquistar nada. Eles mais perderam do que ganharam. Aqui tem imagens de trincheiras e de combatentes dentro das trincheiras, né? Ali eles comiam, ali eles morriam, ali eles procuravam sobreviver nessas trincheiras aqui, onde eles mesmos faziam. Em 1917, no dia 6 de abril, os Estados Unidos declarou guerra contra os alemães e seus aliados e enviou um grande número de soldados, tanques, navios e aviões de guerra que foram utilizados para que a vitória da Entente fosse assegurada. E ainda em 1917, a Rússia sai da guerra devido a questões internas, né, do país, que era diretamente relacionada à Revolução Russa. E a fase final da Primeira Guerra, ela se deu em julho de 1918, onde ingleses, franceses e americanos desferiram sucessivos golpes sobre as divisões alemãs, que já não conseguiam apresentar muita resistência. E em Berlim e demais cidades, as multidões realizavam manifestações contra o Kaiser russo e a velha monarquia alemã, que deixou de existir e foi substituída pela República de Weimar. Em 11 de novembro, foram assinados os documentos que punham termo oficialmente o fim da guerra. Aqui uma foto da ofensiva dos exércitos aliados contra a Alemanha. E o fim da Primeira Guerra se deu com a entrada dos Estados Unidos, né? E com a Alemanha isolada e sem forças para sustentar os combates. E houve a assinatura do Tratado de Versalhes, que definiu as obrigações da Alemanha,
e onde declarou que a Alemanha era culpada da guerra. E o Tratado de Versalhes impôs diversas coisas à Alemanha, como restituir a Alsácia-Lorena à França, ceder as minas de carvão do Sarre à França por um prazo de 15 anos e reduzir o seu poderio bélico, proibir a, a fabricação de armas, a proibição de força aérea. Também a Alemanha foi proibida de ter um exército superior a 100 mil homens. E na Primeira Guerra Mundial, o número de mortes foi extremamente alto, devido ao uso das novas armas, né? Como metralhadoras, gases tóxicos, lança-chamas, projéteis explosivos, uso de aviões e submarinos, e também situações causadas pela própria natureza, né, que foi destruída. Assim, as pessoas morriam de fome nas regiões afetadas pela guerra. E, assim, plantações foram destruídas, estradas, portos, fábricas, e a economia só era direcionada para artigos de guerra. Inclusive, teve o uso de força de trabalho feminina na Inglaterra, na França e na Itália. Por quê? Porque todos os homens tinham ido lutar na Primeira Guerra. Houve um declínio na Europa, que foi duramente atingida pelo conflito na área agrícola, industrial e no comércio. Houve a ascensão dos Estados Unidos, que a partir da Primeira Guerra tornaram-se uma das grandes potências mundiais. Houve também a intensificação dos problemas que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia, a morte de um número de homens 2 vezes maior do que todas as principais guerras, que de cada 100 soldados mortos, 63 pertenciam às Forças Armadas da Entente. E também o número de civis mortos foi extremamente alto nas áreas atingidas pela guerra, que chegou a 5 milhões aproximadamente. Também a fome matou, as doenças, a falta de abrigo. Assim, a guerra ela destruiu a vida industrial, comunitária, destruiu a vida das cidades, das aldeias, saiu destruindo escolas, fábricas, ferrovias, e em muitos países o povo teve que depender dos alimentos fornecidos pelo governo. Aqui a imagem de como as cidades ficavam na Primeira Guerra. E nós podemos finalizar com a comparação desses dois mapas da Europa antes da Primeira Guerra, aqui ao lado esquerdo, em 1914, e a Europa depois da Primeira Guerra, onde os países tiveram um novo recorte, né? Foram delineados com novos territórios.